Antes de entrar nesse assunto, diretamente, o que Paulo fala aos Romanos, e se você tiver tempo, você aproveite para ler essa carta, no capítulo 1, do verso 18 em diante, em sua casa. É uma carta que fala muito e mostra tantas coisas que acontecem, não é lá fora não, é dentro da igreja. Na verdade, vivemos num tempo que o Filho de Deus adora a Cristo em espírito e em verdade. Saímos dessa situação de você pensar que estamos aqui só reunidos, graças a Deus que tem esse local e essa estrutura, mas isso foi um local onde Deus deu a capacidade e condições para nós vir em um lugar muito bom para sentar e ouvir a palavra de Deus. Mas desse local você possa tomar a palavra de Deus e seguir à frente e poder adorar Cristo em espírito e em verdade. Porque não adianta você vir aqui e não poder chegar a esse alcance. As horas são tardias. E eu não quero colocar medo em ninguém e não quero colocar isso. Eu só vou aplicar a palavra para você entender. Eu falei uns cultos passados em relação à questão do quase cristão, né? E você viu que quase cristão é como se fosse um cristão. No fim da história você diz assim, meu Deus, o quase cristão parece que, talvez eu olhando para mim, podia dizer assim, eu acho que ele é melhor do que eu. Você tendo uma noção do que é quase um cristão. E eu queria colocar algumas coisas importantes para você entender, né? Novo nascimento e batismo do Espírito Santo e batismo de água, você já sabe que é muito diferente uma coisa da outra, né? E quando Deus ele fala para você adorar em espírito e verdade, você tem que ter o Espírito Santo em sua vida para reconhecer a pessoa de Jesus Cristo. E isso abre os teus olhos espirituais para compreender como vivemos no mundo espiritual. Você acha que você vive desse jeito, você olha as pessoas andando ao teu redor e você percebe isso e aquilo. Se Deus abrisse os teus olhos, você veria como os espíritos trabalham no coração das pessoas, você ficaria assustado. Mas Deus deu aos seus filhos isso. Por que Ele deu isso aos seus filhos? Para eles se proteger dos ataques que são usados. Espíritos, você sabe, são palavras. Eu posso usar uma palavra para uma bênção e posso usar uma palavra para uma maldição. Quando você age fora da palavra e não tem convicção disso, e você acha que você pode falar qualquer coisa, você pode estar pego, porque ainda o seu coração não mudou, ou seus olhos ainda são tenebrosos, porque os olhos de um cristão, ele flui luz, e luz, você se lembra que a palavra diz luz, é a palavra do Senhor. Você tem a palavra no seu coração do Senhor? Ou você só tem uma ideia pessoal que você acha que é um cristão? Porque viveu tanto tempo na igreja e se adaptou à igreja e acha que se tornou um cristão. Cuide com isso. A palavra, ela vivifica a sua vida. E a sua vida é uma vida poderosa para ajudar as outras pessoas. Você não veio aqui mais para não fazer mais nada. Você veio aqui para ajudar as outras pessoas a vencer a batalha. Se você acha que você ainda está nessa situação, umas coisas, não, você veio aqui para ajudar os outros a vencer essas batalhas. E eu queria colocar essa ideia para você entender. O Espírito de Deus, por sua palavra, acelera você para a era que você vive. A mensagem não é mais um segredo, mas ela se torna tão iluminada diante dos seus próprios olhos. Foi o que ele disse, mas por que não vemos em toda parte essa mensagem? Você tem o Espírito Santo? Agora é ampliado isso e aberto aos seus olhos. Você começa a compreender as Escrituras. O pregador prega, o pastor prega, sim, mas a compreensão do Espírito Santo é que abre o entendimento da palavra em você. E eu quero colocar uma coisa hoje, essa noite, para você entender o que está acontecendo com o tempo, né? E ele fala assim, ó: sabendo de acordo com 1 Pedro, ou 1 Pedro 1:23, que nascemos novamente pela palavra de Deus, que é a semente incorruptível. Então,
existe uma palavra que é de Deus, que é uma semente incorruptível. E ela tem que nascer aonde? Dentro do teu coração. E ela tem que gerar vida. Todo filho de Deus gera vida. Irmão Brana diz que um cristão faz outro cristão. Essa é a verdade. Se você não gera outro cristão, ou você não tem essa vida, você nunca gerará outro cristão. E ele vai dizendo, o novo nascimento então não é apenas uma experiência religiosa. Você sabe dizer para a pessoa ao lado que você está, ou a pessoa que você conhece, como é que é esse novo nascimento? Você já falou para você dentro do seu coração e sabe como é o novo nascimento? Se o próprio Deus diz que é uma experiência, então você tem que saber o que está acontecendo com o seu coração. Se você ainda não teve essa experiência e não sabe o que aconteceu com o seu coração, ou só foi apenas um arrepio. Por que estou falando isso? Eu estou mostrando para você, se você conhece uma experiência, ou aconteceu alguma coisa com você, você vai dizer assim, foi assim, assim, assim. Todos que nasceram de novo, naquele momento eles nunca vão esquecer que tiveram aquela experiência de novo nascimento. Ele sabe aonde foi e como Deus tratou. Moisés andou muito tempo, ele era um profeta, ele estava vindicado para ser um profeta, ele andou muito tempo no Egito, ele conheceu todas as leis, conheceu tudo, e ele pensou que ele podia fazer isso com força. Foi tentar, não conseguiu, teve que ir para o deserto, levou tantos tempos lá no deserto, 40 anos, e um dia ele se encontra com a sarça ardente. Ali mudou o homem Moisés. Agora esse homem já tinha 80 anos, tendo uma experiência poderosa com Deus, e podia confiar em Deus, que ele podia levar um cajado na mão, que ele ia libertar o povo. Você está entendendo o que é uma experiência? Agora ele tem. Mas antes ele era novo, e ele achou que podia fazer com sua força. Não funciona. Será que hoje não estamos fazendo muita coisa com as nossas forças? Será que temos o Espírito Santo em nossas vidas mesmo? Olha aqui. Então, a partir da hora que você tem o Espírito Santo, você é aberto os seus olhos, né? Não apenas acelerou para uma mensagem, mas acelerou e fez vivificar a mensagem desta hora. Por quê? Porque por acaso é o próprio Deus que desceu no meio do seu povo. Ele está aqui preparando o seu povo para o arrebatamento. E se você não está acelerado para isto, você ainda está vivendo em seus pecados. Irmãos, o maior evento que não podemos perder é o arrebatamento. Agora, estamos acelerados, abriu os olhos para você, você sabe o que arrebatamento vai fazer na sua vida, o que vai acontecer com você? Muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo em nossas vidas e acha que arrebatamento é entrar. E muitas vezes foi falado assim, eu vou ver os mortos, daí eu vou entrar. Isso, eu posso até usar uma expressão dentro da mensagem, é uma tradição. Muitos pensaram quando o irmão Branham morreu, que ficaram lá, esperaram e achavam que ele ia ressuscitar. E demorou. Ele ficou lá, pensando que ele ia ressuscitar. Então, eu fico pensando muitas coisas, ideias que as pessoas falam e dizem em relação a tudo isso. Daí, o irmão Branham ressuscitaria, as câmeras estariam ali filmando, e todos da mensagem se converteriam ao seu coração. É isso? Você não tem base nas escrituras. Você não tem base nas escrituras. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira que as pessoas fantasiam. Se você não tem base na escritura, é mentira. Você sempre tem que ter base na escritura para ser verdade, porque Deus nunca vai vir contra a sua própria palavra. O que Ele diz vai se cumprir diante de nossas visões, porque Ele nunca vai falhar. Então, esse é o cuidado hoje. Qual é a nossa condição? Escute bem aqui, agora ele vai dizer, olhe bem que ele fala do arrebatamento. Eu vou ler de novo para você compreender o que está acontecendo aqui, né? Não apenas acelerou para uma mensagem,
porque você tem que saber que mensagem que você está vivendo e que horas você está vivendo, mas acelerou e fez vivificar a mensagem dentro de você, que é a mensagem da hora, que por acaso é o próprio Deus que desceu no meio do seu povo. Irmão, grave o que eu estou falando para você. Não é o irmão Arantes que vai mostrar isso para você. O irmão Arantes prega, você escuta. Deus, o próprio Deus, tem que estar dentro de você para você receber essa mensagem. É o Espírito Santo dentro de você, abrindo e colocando com convicção isso. Senão, seria a mensagem do irmão Arantes, que transformou vocês, e eu seria um anticristo. Você começou a entender? Quando eu digo que sou igual a Cristo, eu sou Cristo, eu sou um anticristo. E esse ponto é importante você saber, porque Deus está aqui. Você não crê que Deus está aqui? E eu creio que Ele está mudando as pessoas. Eu creio que Ele está transformando as pessoas. Agora basta você aceitar. E isso é negócio de Deus. Então Ele aplica isso para dizer aqui, ó, Ele está aqui, preparando o seu povo ao arrebatamento. E se você não está acelerado para isso, você ainda está vivendo em seus pecados. Ele ainda afirma isso. Se você ainda não está entrando, entendendo o que é o arrebatamento, você está vivendo para você. Eu tenho certeza disso. Quando a pessoa vive para você, ela não vê o que está acontecendo ao redor. Olha aqui, vamos mais um pouquinho da frente, porque eu quero chegar num ponto para depois. Agora, muitos que ouviram o grito da meia-noite para se preparar. Sabemos, de acordo com Mateus 25, que tanto as virgens sábias quanto todas as tolas ouviram o mesmo grito da meia-noite, que saiu, aquele grito da meia-noite: eis o noivo. E a palavra eis significa olhe e vê. Muitas vezes assim, irmão, eis o noivo. Olhe e vê quem está aqui, através da fé. Olha o que eu vou dizer para você. Então gritou à meia-noite. Quem era? Uma voz alta. Por isso foi grito. Olhe e vem quem está aqui. Mas eu quero que você veja que o sábio estava preparado. Olha e vê, porque eles tinham óleo, ou aqui ele usou a expressão petróleo, mas aqui óleo, que representa o Espírito Santo em seu navio, enquanto o outro não. Eles estavam muito ocupados com os cuidados desse mundo, ganhando dinheiro e etc. Portanto, negligenciaram e prepararam um povo preparado para o Senhor. Eles negligenciaram isso, irmão. O que você acha que aconteceu com a economia do mundo em pouco tempo? Não está quebrada? Vai quebrar mais. Não espere por isso. Eu estou mostrando uma coisa para você entender que Deus, a hora que Ele quer cumprir a sua escritura, Ele vai usar qualquer coisa para cumprir. Nunca em sua vida você imaginaria, a melhor imaginação que você tivesse, o que estamos vivendo hoje. Não é verdade? Mesmo você sentado em sua sofá, deitado, você podia pensar, mas nunca imaginaria que viria um vírus que baixaria toda a economia do mundo. E o irmão Brana fala assim: os Estados Unidos já está devendo 40 anos à frente o que ele tem, porque ele é o país do primeiro mundo, ele é o país ponta, ele é o melhor país do mundo, e ele prega isso para todo mundo, mas as suas finanças estão zeradas. É como fosse dizer assim, é um rico que mora lá na beira-mar ou no Jurerê, que quebrou, mas ninguém sabe ainda. E a hora que quebrar, ele sai. O que eu estou dizendo para você, muitas vezes você confia nas suas posses. Cuide com isso. Confia em Deus. Cuide com isso. As tuas posses não vão segurar o que Deus vai dizer a esse povo ainda.
Olha aqui, ó. O óleo. Enquanto o outro não, eles estavam muito ocupados com os cuidados desse mundo, ganhando dinheiro, etc. Portanto, negligenciaram. Então vamos entrar agora em Mateus 25. Ele fala assim, ó, olhe bem o que ele vai falar. Então o reino do céu será comparado a 10 virgens que levaram suas lâmpadas e saíram para conhecer o noivo. Então, lâmpadas, o que é lâmpadas? Se você for ver em Salmos 119, 105, fala: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, tua palavra, que é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E ela é o quê? Luz para quê? Os teus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada, luz. A palavra de Deus sempre foi luz. Por isso que Jesus fala assim: se você tem o Espírito Santo, vai ser aberto o reino de Deus para você. Você vai compreender, ver o reino de Deus. E ela é lâmpadas. Para quê? Para os meus pés, para eu não pisar em nenhum lugar que eu vou tropeçar ou vou ser machucado, e vou andar nesse caminho com essa luz e não vou cair. Não tem como cair um cristão nesse sentido, porque ele está usando a palavra de Deus. Então, quando ele fala em lâmpada, se lembre, a palavra, a Bíblia. Todos eles tinham lâmpadas. Então essas virgens, todas elas tinham lâmpadas. Essas 10 virgens, 5 são prudentes, 5 são tolas, e todas elas tinham lâmpadas. O que significa que todas elas tinham Bíblia? Porque todas elas levaram suas lâmpadas quando foram ver este que lhe foi dito que estava aqui. Levaram suas lâmpadas, levaram a sua Bíblia. Agora preste bem atenção, irmãos. É uma coisa interessante você entender, porque quando a gente fala sobre a noiva louca, ou a noiva que não é prudente, você acha que aquela noiva ela é toda errada. E isso não é uma verdade, porque elas têm a Bíblia, elas têm a lâmpada, elas estão ali com aquela Bíblia firme em sua mão. Então elas não se misturaram com tradições de homem, e nem misturaram com outras coisas que estavam aí, ismos. Quando eu vejo falar sobre isso, eu não consigo ver lá fora, as igrejas lá fora. Eu consigo só ver que essa noiva, essas 10 noivas, 5 de cada, são da mensagem. Vou entender isso para você. Lá fora você vê o povo adventista dizendo que o sábado é o quê? É o sinal do Espírito Santo. Não é a verdade. O sábado é o sinal da criação. Deus fez aquilo tudo, aquele sinal é da criação, não é do batismo do Espírito Santo. Mas eles deslocaram a palavra e creram daquele jeito. Daí você vai dizer para mim, irmão Arantes, mas dentro da mensagem também tem ismo. Tem, dentro da mensagem tem vários ismos. Aquele que diz que é profeta na África é um ismo. Diz que nós somos brahmitas. Numa parte até eu entendo o que ele quer dizer. Existem muitos brahmitas. Porque se você for ver aquele pastor que está em São Paulo, o Osmar, o que acontece? Ele declarou que o nome do irmão Brana é o nome que devemos tomar como nome retentivo, que ele diz que esse é o nome do noivo. E agora eles não são mais noivos, eles são esposa. E isso é ismo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ismo dentro da mensagem, que você não tem como pegar isso, né? Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte: existe dentro da mensagem homens e igreja que não se misturaram com ismo, que estão vendo padrões corretos. Mas existe uma noiva prudente, existe uma noiva que não é prudente, que é tola. Agora, por que essa diferença entre as duas? Temos que descobrir, né? Olha aqui. Então vemos que as 10 virgens são virgens bíblicas. Lembre-se, uma mulher na Bíblia significa uma igreja. Então vemos que essas 10 virgens representam a igreja de Deus em sua pureza. Nenhum homem feito credo entre eles. Então quer dizer que não existe nenhum homem feito credo dentro dessa igreja. Eles acreditam só na Bíblia. Oh, isso é maravilhoso, irmão. Quando você tem uma igreja que só acredita na Bíblia, isto é maravilhoso.
Agora vamos ler sobre isso. 5 delas eram sábias e 5 delas eram tolas. Agora, finalmente, no versículo 2, vemos que há uma distinção feita entre essas 10 virgens. Jesus nos disse que alguns foram considerados sábios, enquanto outras tolas. Agora ouça, ambos ouviram a mesma mensagem, mas foi a sábia, porque eles tinham óleo no navio. Ele está dizendo assim, que a sábia tinha óleo no navio. É como você dizer assim, ó, aqui está a lâmpada, que é a Bíblia, mas você precisa do Espírito Santo na sua botija, no seu coração, que é a maior revelação que tem quando Cristo está em seu coração. Agora preste bem atenção aqui. Agora, esta palavra sábia que Jesus usa aqui é uma palavra grega, phrominos, que significa ser prudente ou sensato em um sentido prático. Você notou alguma diferença agora? É a questão prática. Você é um cristão praticante? Você começa a entender? Porque o próprio Jesus usou uma palavra e diz assim: o homem sábio, ele pratica. Vamos ler Mateus, vamos ver se eu acho aqui para você. Não era isso? Mateus capítulo 7, versículo 24. Escute bem o que Jesus está explicando aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, escuta que palavra? Dele, né? E pratica, assemelhei ao homem prudente. Então tem um ponto chave entre essas duas noivas. Uma, ela escuta e pratica. E essa noiva é prudente. Irmãos, aprenda uma coisa: quanto mais você pratica, mais você fica melhor e mais você fica sábio e prudente. Não é assim? Uma vida aqui de serviço. Um eletricista, um mecânico, um pedreiro. Quanto mais ele pratica, ele vai se aperfeiçoando, vai tendo mais velocidade e sabe como conduzir aquilo. Ele já olha, não, é disso. Não precisa ele ir lá no livro, lá, e nada disso. Por quê? Ele está sempre praticando. E a vida cristã é uma prática. Ou você acha que vai cair alguma coisa do céu para você mudar? Não, é uma prática. Você quer ser bom? Faça bondade. Irmão, eu quero ser bom, como é que eu faço? Mas nunca faz bondade. Nunca age com bom. Nunca conduz a sua vida para esse caminho. Não. Você abre, você faz bondade, e aquilo depois faz parte da tua vida. Você não força mais, aquilo flui. A diferença dos dois, então, o que é? Vamos ler aqui para afirmar o pensamento. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, não as palavras do irmão Arante, porque o irmão Arante não criou as regras. Quem criou essas palavras foi o próprio Deus, e Ele que manifestou isso e está falando para os seus filhos. Então essa palavra vem de Deus. Aquelas que praticam, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre quem? A rocha. E quem é a rocha? Cristo. Não há outro. A rocha é Cristo. Qualquer casa que você for edificar, vou edificar a casa sobre mim, vou edificar a casa sobre o pastor tal. Ou os irmãos gostam de edificar a casa sobre o nome de pastor, ou edificar a casa sobre o nome, vou edificar a casa sobre o irmão Brana. Você vai ser pego. O único lugar para você edificar a sua rocha é em Cristo. Ele não tem falha, Ele é perfeito, Ele morreu por você. Você viu algum pastor morrer por você? Você viu algum irmão Brana morreu por você? Eu estou até sendo meio duro nesse sentido para você entender. Quem é que morreu por você? Cristo. É um vaso? Sim.
Foi chamado? Sim. Usou e ajudou a nós? Sim. É o profeta da era? Amém. O que eu quero que você tenha conexão, porque isso nos afasta de, sabe de quê? De idolatria. Dentro da mensagem de Mombrana existem muitos idólatras que adoram o homem, não o que estava ali atrás, sobre aquela cabeça de nosso irmão, o Deus Todo-Poderoso. Eu quero levar mais um pouquinho aqui à frente. Nesta palavra vemos que os sábios são aqueles que não só ouvem, mas colocam em ação o que você ouve. Isto é considerado a coisa mais prudente ou sensata a fazer. E é claro que vemos que os tolos são aqueles que também ouvem, mas não fazem. E porque não colocam em ação o que ouvem, não são considerados sábios ou prudentes, mas tolos, porque poderiam ter tomado medidas de salvação. Aqui ele está levando de salvação para a sua casa. Não vou entrar nesse assunto, mas eu queria dizer para você, preste bem atenção. O que você é? O que Jesus Cristo disse que você é? É açúcar ou é sal? É sal. Você é trevas ou é luz? É luz. Você entendeu? Não é uma questão pessoal. Não estamos vivendo hoje numa questão pessoal. Ou mudamos o modo de ser e amadurecemos no cristianismo, ou viramos toda a vida, vamos para o jardim, achar que é uma coisa pessoal. Quebre isso. A luta é espiritual, contra espíritos de maldade, contra espíritos que atacam as pessoas, contra palavras que influenciam as pessoas para a destruição. E quando você, vamos entender para você, mostrar o que eu quero dizer para você, o que Paulo está querendo colocar. Nós somos uma equipe. Você está entendendo? Irmão Brana fala assim, quando aquele homem está com a bola, o que essa equipe faz? Protege aquele homem para ele fazer o quê? O gol. E o que está acontecendo hoje? Tem vezes que o homem está lá com a bola, estão protegendo. Pense nisso, irmão. Se você não protege, você não faz parte dessa equipe. Pode escrever o que eu estou falando para você. Porque o negócio não é um negócio de homens. Esse negócio é um negócio de Deus. Vamos levar um pouquinho disso aqui, ó. Isso é o que a gente estava falando em Itajaí. Eu queria colocar um pouco essa estrutura para você entender. Mas eu quero ler aqui, ó, o quarto selo. Ele fala assim, ó, quando ele deu ao Egito, ele deu aos egípcios o tempo para se arrepender. Olhe bem, Deus veio através de um profeta para ver se o Egito se arrependia. Deus não veio diretamente e destruiu o Egito. Ele foi trazendo coisas para ver se eles se arrependiam. E o que foi aquela última praga? Foi a morte. Preste bem atenção no que está acontecendo hoje, irmãos. Você acha que a última praga não está chegando? Você vai dizer assim, não, o irmão Arantes vai começar a falar sobre... Não é sobre isso. Eu estou mostrando uma coisa para você, o que acontece. O irmão Brando é muito claro nisso. E eu quero que você preste bem atenção no que eu estou falando. Esta última praga que atingiu a igreja pentecostal. Você sabe qual é a igreja pentecostal? É a morte espiritual. Esta morte, isto não é o nome do Senhor. Isto não é o nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Irmãos, escutou o que o irmão Brana falou? A igreja pentecostal está morta.
E se você olhar, ela está espiritualmente morta. Ele lhe deu tempo para se arrepender e ela rejeitou isso. Agora está morta. Ela nunca se levantará novamente. Você pensa que a igreja pentecostal vai se levantar novamente? Quando vocês viram dentro da igreja da Assembleia, dentro das outras igrejas, poder mesmo, manifestação de Deus, vocês esqueçam. Acabou, morreu. Quer saber aonde que o irmão Brando está tirando isso? Dentro da mensagem, leia Apocalipse 3. Jogou Cristo para fora. Como é quando você joga Cristo para fora? Você acha que ele vai voltar? Dentro da igreja, a igreja pentecostal, nunca mais. Claro que eu posso crer, e que o irmão Brando também falou, que vai sair algumas pessoas para fora disso, mas não com a igreja. A igreja ele não trata mais, ele trata com as pessoas. Escute mais uma vez aqui. Eu trouxe isso aqui para você ver a advertência que ele diz. Discernindo o corpo do Senhor. Não podemos discernir pelo que as pessoas pensam, nem pelo que o intelecto digam, nem pelo que o psicólogo nos digam. Temos que ir pelo que Deus diz. Então, pare de brincar com isso. O que acontece muito na nossa vida é assim: acontece alguma situação, nós queremos se justificar. Acontece um negocinho ali, nós queremos se justificar. Acontece um problema, nós queremos justificar. Pare de justificar. É errado, eu errei. Aconteceu aquilo, estou errado. Não, mas eu não sabe como é que é, não sei, aconteceu isso, não sei o que. E começamos a justificar. Como Deus vai trabalhar com você se você só quer se justificar? Não adianta. Tome a coisa, acerte a sua vida. Eu errei. Daí Deus pode trabalhar. O problema é que deu um negocinho. Eu acho que... Olha, irmão, escute bem o que estou falando para ti. Eu não estou brincando com isso não. Daí ele vai dizer assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por não discernir o corpo do Senhor, muitos estão fracos e enfermos, e há muitos que dormem. Mortos espiritualmente. Você viu que o irmão Brando usou de novo a escritura? Ele usou o que a gente sempre lê na Santa Ceia. E ele diz assim, por não discernir o corpo do Senhor, muitos estão fracos e enfermos. Você sabe quem é o corpo do Senhor? É a sua igreja. Agora eu vou fazer uma pergunta para ti. Se é a sua igreja, se eu falo mal daquele meu irmão, eu discerni o corpo do Senhor? Não. Aí deu problema. Por isso que Paulo vem nas escrituras e coloca assim: e há muitos que dormem. Morreram. Morreram o quê? Não morreram literalmente, assim como esse corpo aqui, que foi ali, foi para o caixão. Não, morreram espiritualmente. Olha o que eu vou falar para você. E há muitos que dormem, mortos espiritualmente. A última praga que aconteceu, açoitou o Egito, foi morte. Olha o que ele vai dizer agora. E a última praga que tem açoitado a igreja é morte espiritual. Você agora captou? Por que está acontecendo isso com a igreja? Porque ela não consegue discernir o corpo de Cristo. Meu irmão, por que eu vou falar mal do meu irmão? Meu irmão que está lutando essa batalha de Cristo. Meu irmão, minha irmã que estão lutando essa batalha de Cristo. Como é que eu vou falar mal deles? Eu estou falando mal de Cristo. Você está entendendo? Não funciona desse jeito. Nós somos irmãos. Por isso que o irmão Brana fala assim, quando os Branas se juntavam lá atrás, eles até se brigavam por tal coisa, mas lá fora não tinha para ninguém. Por que ele está dizendo? O que ele quer dizer? Lá fora, se alguém mexesse com Brana, ia se ver. Temos que parar com isso. Mas parece que não é desse jeito, entendeu? Que acontece. Irmãos, filhos e filhas de Deus, temos que lutar pelo poder do Evangelho. Agora olha aqui. Então você viu que agora o que entrou dentro da igreja, morte. Você já percebeu que a igreja está morrendo, né?
Você já percebeu? A igreja. Eu não estou falando da noiva, não. A igreja está morrendo. A igreja está cheia. Muitas vezes tem igreja aí que você olha assim, milhares. Você olha uma igreja assim, abarrotada, mas ela está morta. Por quê? Tradições e costumes, manifestação de outras coisas que só atrai. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Talvez essas pessoas hajam feito isso com boas intenções. Aquele doutor do sul, em dia passado, que receitou ácido sulfúrico a um homem e matou, ele tinha boas intenções, pensava que estava correto, porém tinha mau discernimento. Então você deve entender, intenção é uma coisa, você tem que ter o quê? Discernimento. E ele não discerniu o seu medicamento. Também como a menina que estava caminhando na rua e encontrou um gatinho ao qual estava molhado e quase congelado. Ela levou para casa, abriu a porta do forno e colocou ali dentro daqueles que se esquentavam. Sua intenção era boa. Não era? Pegar o gatinho, botar lá no forno, ligar o forno, deixar ele reesquentar um pouquinho. Era boa. Mas, porém, seu discernimento estava mal. Vamos entender isso no natural. Olha aqui. Se eu brigo com o meu irmão, o meu discernimento está mal. Você entendeu? Porque alguma coisa aconteceu. Pode até acontecer alguma coisa com o meu irmão. O meu irmão pode estar com uma luta, uma prova, uma dificuldade, e de repente ele ajuda aquela maneira. Daí você quer discutir. Não, o meu discernimento está mal. Olha aqui. Se nós não tivermos cuidado também, vamos assar o gatinho com o nosso discernimento intelectual. Vamos assar o gatinho. Se a gente não tiver discernimento, a gente vai assar o gatinho, achando que está fazendo a coisa certa. Daí ele fala assim: o comunismo tem vindo sobre nós, o mundo tem vindo sobre nós, nossa igreja estão divididas. Pô, mas como a igreja tem que estar dividida? Não, os homens estão se dividindo, separando-se, aparentemente não para ter fé. Tem suas divisões ásperas sobre pontos e significado de doutrina. Devemos nos unir de braços, de coração, de oração, de jejum, e rogar até que Deus envie de novo o Espírito Santo, para que possamos ter discernimento espiritual. A última hora tem chegado. Estamos na sombra da vinda do Senhor, e a igreja não pode discernir. Estamos vivendo numa hora muito mais tarde do que pensamos, irmãos. Esse é o ponto. Quando estamos dentro de um ninho e ele é confortável, quem vai sair dentro de um ninho confortável? Você acha que você sai? Não. Muitas vezes a gente fala assim: vou fazer amanhã, vou mudar minha vida amanhã. Amanhã eu mudo. Amanhã eu encontro com Deus. E o amanhã nunca chega. Você entendeu? Você vai prorrogando a sua vida, vai levando a sua vida, e essas coisas vão deixando você cada vez mais longe de Deus. Você entendeu qual é a diferença entre a noiva prudente e a noiva que não é prudente? Uma pratica e a outra não pratica. Eu quero que você saia com esses pensamentos agora, daqui, hoje do culto. Mas eu quero levar um pouquinho mais longe sobre outro assunto. Vamos ler, temos um tempinho, vamos aproveitar esse tempo. Ao recusar a misericórdia de Deus, não sobrou nada além da ira de Deus. Isso não é o mesmo que vemos em Hebreus 6, onde Deus mostra a si mesmo de uma vez por toda a iluminação, e eles ainda recusam. Então, não há mais nada para Deus fazer além de enviar praga e julgamento. Então, o que estamos vendo? Romanos 1, 18 e 28. A ira de Deus, que são julgamentos que Deus determinou para aqueles que se afastam abertamente, voluntariamente
da verdade deliberadamente e retém os dos outros. Irmãos, você que tem que entender esse assunto, eu vou mostrar para você. Você leva lá a Gênesis, Abel e Caim. Eles vêm e fazem um sacrifício. Eles vêm e trazem e colocam sobre o seu altar. Abel mata um cordeiro, sabe por revelação que é sangue. Caim traz os frutos da terra. Maravilhoso. Todos os dois são bênçãos. Todos os dois são supremos. Mas um está fora do seu tempo. Isso é discernimento. Gravou? Um está fora do seu tempo. Porque os frutos da terra, aquelas bênçãos todas, era para trazer, mas não era naquele momento. Naquele momento precisava do sacrifício de sangue. Deus fala com Caim. Caim não aceita fazer a mesma coisa e sai da quê? Da presença de Deus. Agora, irmão, nunca saia da presença de Deus. Eu quero que você entenda, nunca saia da presença de Deus. Mas por que, irmão Arantes? Irmãos, vamos entender esse assunto. Se você ler o que eu estou lendo lá em Romanos 1, no capítulo 21, ele vai dizer assim, ó: portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Então a pessoa tem conhecimento que Deus existe, que Deus é o Criador, que Deus tudo isso, mas ele não considera que esse Deus é bom para ele. Não glorificaram como Deus. Você glorifica Deus como Deus mesmo? Você sabe quem é Deus mesmo? Você sabe o que Ele fez na sua vida? Irmãos, vocês estão aqui hoje dessa maneira como vocês estão vivendo isso aqui porque Deus guardou vocês em todos os sentidos. Desde qualquer coisa, você pode pensar em qualquer coisa, tudo é Deus em sua vida. Agora olha aqui: nem lhe deram graças, antes em seus discursos desvaneceram o seu coração insensato e se os obscureceu. É como fosse assim, ó, eles se afastaram, não quiseram Deus, não quiseram ouvir a palavra de Deus e abandonaram a carreira. Agora olha o resultado disso, irmão. Você tem que entender o resultado disso. Ele vai dizer assim, ó: disse-lhes, dizendo sábios, tornaram louco. Eles achavam que eram sábios, né? Ah, não, é isso e aquilo, se tornaram loucos. E mudaram a glória de Deus, incorruptível e semelhante à imagem de homens, corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Aqui eles começam, de vez de adorar a Deus, adorar a criatura. Você diz assim: mas não pode, irmão. Como pode isso? Escutando a palavra, orar. Vocês conhecem a Estátua da Liberdade? É uma deusa que foi dada pelo quê? Pelos franceses. Está onde? No país que se chama protestante. E aceitaram aquilo. Vai ver, o discernimento não era para ter aceito. Você começa a captar? Vamos ver, vamos um pouquinho para frente aqui. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, semelhante, né? A imagem de homem, corruptível, a aves, de quadrúpede, de réptil. Daí você vai dizer para mim: mas por que foi uma mulher? Porque a era é da mulher. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundície, para desonrar seus corpos entre si. Você não adora a Deus, você não honra a Deus. Agora Deus vai deixar você livre. Vai deixar você livre para a ação de você. Eu quero que você, antes de eu entrar no assunto aqui para finalizar, eu quero que você se lembre: Deus não manda ninguém, não leva ninguém, não força ninguém a ir para o inferno. É as suas ações que levam você ao inferno. Olha aqui:
pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Então pegaram a palavra e mudaram para o quê? Mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Irmãos, outra coisa, você não diz que é um cristão e ama a Deus de todo o seu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento? Não é isso que você fala? Todos nós falamos isso, né? Então, a nossa obrigação é com quem? Com Deus. Toda a nossa vida tem que estar girando em torno de Deus. Tudo que você faz, você aplica a Deus primeiro em sua vida. Se lembra que eu falei, né? Depois vem a sua família. Agora aqui, ó. Porque eles começaram a honrar entre si mesmo, entre um aqui, entre ali. Ah, meu amigo, então eu vou lá. E abandonam quem? A Deus. É fino? Você entendeu? A casa de Deus, aonde diz que você ama a Deus e você não está ali. Cada pessoa que falta aqui, meu irmão, seu lugar está aqui, está faltando. Se é por uma coisa lógica, uma coisa certa, Deus te abençoe mesmo. Mas se não está por uma coisa lógica, ele está fora do seu lugar. Está fora do seu lugar. Eu quero que você entenda isso. A igreja tem que estar amadurecida para isso. Está fora do lugar, porque o teu lugar ninguém vai tomá-lo. O teu lugar é a coisa mais importante, está aqui. Olha aqui. Pelo que Deus abandonando as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, contrário à sua natureza. Agora ele está entrando. O que acontece quando você abandona a Deus? Você vai entender o que eu estou falando agora. Na época de Noé, o que aconteceu? Eles abandonaram a Deus, eles estavam vivendo erradamente. Na época de Sodoma e Gomorra, eles abandonaram a Deus. O que estava acontecendo? Eles estavam vivendo vidas terríveis. Daí você diz assim: o espírito não morre. Então hoje ele está voltando com toda a força. Nessa era que estamos vivendo, está voltando com todo o poder. Só você não quer ver? Ou eu estou louco? Preste bem o que eu estou dizendo para você. Esse espírito tinha que estar nesse tempo de fim, porque Deus tem que deixar crescer uma taça até um nível que não é mais suportável, para depois condenar tudo. Irmãos, pornografia é a coisa mais vista, que estão mais direto hoje na internet. Sem medo de errar, eu quero que você entenda uma coisa: pornografia destrói você, destrói a mulher, destrói o homem. Não caia nessa tentação. Sem medo de errar. Vivemos numa era que realmente tem destruído o caráter moral das pessoas. Por quê? Não adoraram a Deus como devia. E olha o que ele vai dizer, não são as minhas palavras, eu quero que você entenda. Não estamos vivendo esse tempo, você não está aberto os seus olhos, você não está vendo o que está acontecendo. Olha, escute bem. E semelhantemente também os varões deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convia aos seus erros. Quem falou isso? Foi Paulo. Há quanto tempo? Você está entendendo? É para o nosso tempo, porque o espírito não morre. Daí ele sabe o que aconteceu no passado, lá em Sodoma e Gomorra. O espírito foi vindo. E na nossa era tem que fluir muito maior. Eu quero que você entenda o seguinte: essas pessoas vão dizer assim: então o que eu vou fazer com essas pessoas, irmãs? Eu vou falar mal, vou dizer isso. Não, você não tem que fazer nada disso. São pessoas que estão deixando um espírito entrar. Você tem que ter cuidado com isso. E respeito com a pessoa. A pessoa, você não está lutando nem contra a carne e o sangue, você está lutando contra espíritos.
Isso é assunto muito delicado, porque você vai fazer assim, não, eu vou fazer o quê? Então eu vou... Não, respeite. Tenha respeito. Agora você, irmão, irmã, você tem que ser bem claro sobre esse assunto. Você tem que dizer muito bem claro o que você sabe, o que você diz. Tu acha que Deus está a favor desse assunto? Não. Mas por que Deus não destrói tudo? Não. Por que Ele não chega e corta tudo? Não. Porque Ele tem misericórdia. Mesmo os errados, Ele vai deixar misericórdia, esperando. Você é um filho de Deus? Então tenha misericórdia. Agora, você não pode concordar com esse assunto com eles. Esse é outro problema. É assim, eu estar aqui e saber que aquilo é errado, e conversar com a pessoa, dar atenção com a pessoa, não tem problema nenhum. Agora, eu concordar com aquilo, então eu faço parte daquilo. Então eu estou indo contra a Deus. No teu coração não pode entrar isso. Seja claro, meu irmão. Tenha as convicções claras. Não viemos para matar. E ele vai dizer assim, ele fala sobre esse assunto e vai longe. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso para fazer coisas que não convém. E estando cheio de toda a iniquidade, daí vem a relação que o Paulo fala. Ele traz, essa é uma das, se não é a primeira, é a segunda relação maior que você vai escutar do pecado. E eu quero ler isso para você entender o que é uma relação de pecado quando você não adora Deus como devidamente é. Quando você abandona a sua fé. E olha o que ele vai dizer. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores. Olhe bem, escute o que estou falando aqui. Serem murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventadores de males, desobediente a pai e mãe, nécio, infiel nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Daí o que Paulo fala? Olha, o Paulo está sendo duro aqui para mostrar para você. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Isso é duro, irmão. Porque Paulo não está falando lá para o mundo, ele está falando para dentro da igreja. O problema que está dentro é da igreja. E quando Deus julgar, quando ele vir com o julgamento, ele vai julgar primeiro, é aqui, é o púlpito. Você está pensando numa brincadeira? Primeiro lugar que ele vai julgar é o púlpito. É o homem que está aqui no púlpito. Isso não é mais brincadeira. Ou você entende a palavra de Deus, porque muitas vezes, vou dizer uma coisa, você pensa assim, é mais falado, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Por que ele fala mais do inferno do que do céu? E muitas vezes a gente gosta de falar do céu, para divertir você e eu, para não ir para o inferno. Jesus aplicou mais as coisas falando do inferno, para você saber o lugar que é aquilo, para você e eu não vamos ir para lá. Ele falou do céu, mas falou muito mais do inferno. E isso, irmãos, isso nos ajuda a muitas outras coisas. Por quê? Eu sou falho, você é falho, nós todos somos falhos. Mas se nós unir a nossa fé para poder ajudar um ao outro, vamos para frente. Porque não pense você, outra coisa que sempre foi colocado, aquele pensamento, né? Não pense assim, olha bem o que eu quero dizer. Eu vou me tomar conta de mim mesmo. Os outros aqui
Se vire. Eu vou esquece. Quando esse pensamento entra na sua cabeça, sabe o que aconteceu? Você já foi enganado por Satanás. Eu luto pelos meus irmãos. Eu luto e vivo pelos meus irmãos. Eu me esforço para ajudar os meus irmãos. Se todos nós tivéssemos esse pensamento, mudaria o quadro. Mas eu sei que a igreja, eu não sou tão ingênuo. Eu já vou dizer para você, eu não sou tão ingênuo. Eu sei que existe 3 classes de crente dentro da igreja. Eu seria muito ingênuo achar que isso ia ser. Mas um dia Deus vai unificar para só os eleitos estar naquele momento. Isso eu tenho certeza. Então, preste bem atenção. Viva para quem? Viva para quem? Para os outros. Viva para os irmãos. Viva para os outros. Mas parece que Deus nos ajude. E é bom que vocês escutem essa lista. Existe outra lista dessa aqui no Novo Testamento, que é um pouquinho maior, falando das situações que acontecem. E pelo evento da internet, você vê que ficou muito fácil, né? Tem gente que nem bloqueia, né, o seu celular, e a esposa não pode ver, e o esposo não pode ver. Por que está mexendo no meu celular? E tal o quê? Você não são casados? Por que tem que esconder alguma coisa? Que negócio é esse? Né? A minha ceia, eu acho que a minha ceia quase todo mundo sabe. Até meus irmãos sabem. Próximo a mim sabe que eu não tenho dificuldade com isso. Entendeu? É isso que nós devemos ser. Temos que sermos livres, né? E aprendermos a viver a vida cristã. Vamos escutar o nosso irmão, né? E vamos depois finalizar.